Olá, nós continuamos dialogando com todos os secretários municipais em nossa missão pública pela Rádio e TV Câmara Bauru para estreitar as relações e discutir os desafios da cidade aqui no Poder Legislativo, onde ecoam todas as transformações relacionadas à nossa aldeia local. E o secretário municipal de administração, Everson Demarque, é o nosso convidado de hoje. Ele nos atende, está lá curtindo as suas férias merecidas anuais, mas arrumou um espaço em sua agenda para gravar conosco e atualizar as questões dos desafios no início deste governo. Obrigado, Everson, por nos receber em teletrabalho. Eu que agradeço aí a participação, estou à disposição aí do que você precisar. Everson, já que eu mencionei o teletrabalho, eu vou começar por ele. Estamos em pandemia, gravando aqui você em isolamento social, aí no seu espaço, e eu aqui dentro do estúdio da Rádio e TV Câmara Bauru, por isso que nós estamos sem máscara, para quem nos assiste e nos vê, em condições de aglomeração, não aglomeração. Eu ia perguntar para você sobre o teletrabalho, que já é uma ferramenta que vários setores, o judiciário já regulamentou, os outros setores mesmo federais já colocaram. Aqui em Bauru tem um decreto em função da pandemia, mas se não é o caso em função das novas tecnologias, dele ser incluído, inclusive, em lei municipal, para virar lei de fato. Sim, nós estamos trabalhando nesse projeto. Como você falou, nós para atender a pandemia foi publicado, um decreto com algumas regras, mas para tornar ele de forma definitiva, nós precisamos aprimorar essas regras, definir alguns critérios, os tipos de serviços que vão ser realizados de fato em teletrabalho, a forma de controle desse trabalho. Da mesma forma que o governo federal fez, o governo tem vários estados também que já aplicaram essa legislação, mas nós precisamos de uma legislação e regulamentar esse trabalho. Nós estamos trabalhando nesse sentido, nesse projeto, e a gente deve finalizar nos próximos dias aí para encaminhamento, para apresentação para prefeito. Ok, pensando em teletrabalho, novas tecnologias, essa modalidade em função da pandemia, ela precipita uma série de relações e tem muitas produções de serviços administrativos que são realizados pela questão da necessidade da burocracia e do controle natural eletrônico de processos na administração, que envolvem outros setores. Quando você pensa, por exemplo, nos centros administrativos da prefeitura, para quem não se recorda aqui, tem alguns departamentos da prefeitura para atualizar, que estão no Palácio das Cerejeiras, no altos da cidade, e aí por força de necessidade de locação de imóveis, o número acumulado de vários contratos de aluguéis. E lá no centro administrativo, que precisa agora passar por reforma mais robusta e não só ajustes pequenos, tem outras secretarias, como a Secretaria do Meio Ambiente, a CEPLAN, por exemplo, que estão deslocados no espaço do tempo. O que você está discutindo, o que pode ser discutido com a prefeita Sueli Rossim em relação a essa questão de unificação de serviços fisicamente? Veja, nós temos bastante próprios municipais que precisam de reforma, manutenção, como você citou aí o da Nuno de Assis, alguns com TACs. E nós temos também muitos prédios locados. Alguns nós não temos condições de centralizar, até por conta do tipo de serviço. Ele presta serviço lá em uma certa região para a população, não tem como trazer e centralizar. Outros tipos de serviço nós conseguimos centralizar. Então, o estudo que nós estamos desenvolvendo é qual que é a melhor forma de centralizar esses serviços. Será através de uma construção de um prédio único, será a centralização dentro dos prédios que já existem, fazendo uma reforma nesses prédios e trazendo a parte administrativa para esses prédios. O estudo que nós estamos fazendo é com relação a isso. Então, levantando quantidade de serviços que podem ser agrupados, que podem ser centralizados, e com base nisso, e com apoio aí da Secretaria de Planejamento e Secretaria de Obras, definir quais são os próximos caminhos para que a gente centralize o serviço e, ao mesmo tempo, também reduza essa quantidade esses valores de locação em alguns setores que a gente acaba tendo a necessidade de fazer a alocação. Você faz a menção do TAC, é termo de ajustamento de conduta, para quem não está familiarizado com a sigla, firmado com o Ministério Público durante a gestão passada, uma referência ao centro administrativo, onde tem obrigações então já assumidas, por isso esta medida neste momento para atender esse TAC naquele local.
Sim, nós temos muitos prédios, como eu falei, por serem antigos, eles não têm toda a acessibilidade, tudo que a lei determina. E nós precisamos ajustar esses prédios. Alguns têm condições de fazer, outros, por serem construções antigas, fica um pouco mais difícil, né, a adequação desses espaços. E nós precisamos fazer o ajuste, porque circulam pessoas com necessidades especiais que dependem desse acesso, né, dessa facilitação no acesso, para que eles possam ter os mesmos serviços, garantir os mesmos direitos que os outros cidadãos. O governo pensa eventualmente de discutir, nesse estudo que você está apresentando físico, de dados para a prefeita, a eventual um projeto de mais longo prazo, por exemplo, tem algumas cidades que optaram para reduzir aluguéis, pensando em usar essa despesa com aluguéis, lógico que isso demanda de um projeto mais robusto, se for o caso, para uma centralização de um prédio administrativo único com exploração por concessão. Ele contrata, constrói, mantém e o valor do aluguel seria destinado para esta equalização de despesa. Também é uma opção que não se descarta, né? Mas em primeiro momento nós estamos levantando quais são os serviços que vão ser centralizados e a quantidade de pessoas que vão fazer parte desse espaço, né? Porque nós temos aí também problema com mobilidade, o local, o terreno que poderia ser construído ou o prédio que poderia ser utilizado. Então tudo isso tem que ser analisado e aí já é um pouco mais adiantado, né? Um projeto um pouco mais adiantado com a Secretaria de Obras e Planejamento. Everson, você assume o desafio como servidor de carreira, estava na finanças, longa experiência, muito contato aqui natural com o Poder Legislativo em relação à questão de prestações de contas, audiências públicas, mesmo com o viés relacionado à questão da administração. Você assume a pasta sob o ambiente da pandemia com várias questões que estão em andamento em situações especiais. Lógico, a gente falou de teletrabalho aqui, mas tem outras tantas. Por exemplo, tem a revisão do plano de cargos, carreiras e salários, que por várias razões a empresa não conseguiu prestar o serviço, não foi concluído no ano passado, e vão ter um represamento natural dessas demandas, não só para Bauru, para todos os municípios em nível nacional, de questão salarial, progressões e tal, que fazem efeito para o ano que vem. Como você vê essa questão, primeiro, de ter 3 legislações do plano de cargos, carreiras e salários em vigência? Não, no primeiro momento você analisa e vê que cada plano tratou as particularidades da sua secretaria. Só que quando analisando de forma macro, isso acaba criando alguns transtornos e até prejudicando alguns servidores. Nós verificamos que, em alguns casos, por exemplo, quando você vai fazer uma avaliação, analisar faltas, licenças de um servidor, um plano de saúde, um plano de cargos e salários, considera tem um critério para avaliar esses afastamentos. O outro plano de cargos e salário tem outro critério. Então você acaba sendo injusto com alguns servidores, porque por eles trabalharem em uma área, né, numa certa secretaria, ele acaba sendo prejudicado, por exemplo, num dia de licença de tratamento de saúde mais do que outro servidor que trabalha numa secretaria de administração, por exemplo. Então, um dos pontos é tentar trazer, né, para um critério só, unificar esses critérios para que a gente trate todos os servidores de forma igual. Os planos de saúde, de cargos e salários, eles também tiveram muitas modificações nesses últimos anos, né? Tiveram vários ajustes e isso acaba meio que deixando o plano da ideia inicial, ele já tem uma mudança, ele acaba tendo outras características. Nós temos problemas com os salários de servidores. Algumas categorias
O salário, quando você pega o salário na empresa privada, no mercado sem ser o setor público, o que acontece? Ele acaba sendo adequado pela oferta e a demanda dessa mão de obra. Então, no momento que você precisa daquela mão de obra e está faltando no mercado, esse salário ele acaba se destacando, as empresas pagando mais por esse profissional. No órgão público, nós não conseguimos fazer isso, nós temos legislações, né? Então, ele fica travado. O que acontece hoje, por exemplo, com o pessoal de informática? É o momento que mais a gente está precisando desse profissional. Esse profissional ele tem uma oferta de trabalho aí fora pelas empresas privadas, com salário bem maiores do que o do município. É um momento que a gente precisa dessa mão de obra aqui e nós ficamos travados por conta de legislações, né, que ele trata já essa tabela, essas classificações, e não tem uma evolução. Então, precisaria pensar em alguma forma de que esses salários eles vão se adequando também de acordo ao mercado. Como um exemplo da revisão de planta genérica. Nós não fazemos os ajustes dos impostos, precisaria a cada período estar fazendo também esse levantamento de salários do mercado e atualizando, ou pelo menos diminuindo esse ato entre o salário público e o salário privado. Aí sim a gente consegue segurar servidores com uma certa especialização dentro do serviço público e desenvolver com mais eficiência esses trabalhos, né? Principalmente esses trabalhos mais específicos. É um desafio mesmo porque você tem essa defasagem que você fala no mercado de trabalho e aí a área de tecnologia de informação, TI, se expande e você tem o valor fixo lá relacionado ao mercado. Isso dificulta a reposição ou perde-se mesmo profissionais por uma questão natural de opção para o mercado de trabalho, como já aconteceu com outras carreiras em outros momentos? Exatamente, a gente muitas vezes você capacita o servidor ou ele tem uma certa experiência já no setor público e por conta de salários, né, de novos desafios aí, novas oportunidades, ele acaba deixando o serviço público para voltar para a empresa privada. E o órgão público ele acaba perdendo todo esse investimento que ele fez no servidor, porque não é somente salário, né? Um curso, o próprio desenvolvimento do funcionário dentro do setor público, todo o conhecimento que ele tem de como funcionam os processos, isso a gente acaba perdendo e tendo que iniciar uma nova pessoa para fazer toda essa capacitação novamente, esse treinamento. Isso uma questão é a unificação e revisão para transformar regras dessas questões do dia a dia que você me fala que é uma questão razoável de equalizar, ter isonomia entre todos os PCCS dos três para ser um só. De outro lado, alguns desafios relacionados aos chamados gatilhos. Tem questões de a cada 5 anos que incorpora-se ou acresce valores salariais diferentes para um lugar do que para outra categoria. Como a administração pretende encaminhar esta revisão que ficou parada lá no ano passado? Nelson, o estudo que nós estamos fazendo é o levantamento de como que vai se comportar essas promoções, essas evoluções na carreira nos próximos anos. Nós temos dois problemas. Nós precisamos ajustar, nós precisamos equalizar, nós precisamos deixar que esses impactos eles não afetem tanto a parte econômica, né, do município, mas ao mesmo tempo nós estamos tendo agora um momento com o servidor onde ele está já está indo para o 3º ano, né, sem um aumento de reposição salarial. Aliás, as reposições nós não conseguimos fazer nos últimos anos, até por conta dos gastos, de limites. E nós temos uma alteração também em legislações previdenciárias que está aumentando o custo para o servidor. No momento onde a gente tem uma economia com uma inflação que para a população mais baixa girou em torno, aí nós temos estudos aí que apontam de 12% a 20% o impacto da perda de poder de compra, né, do salário.
Então, a preocupação nossa é ter esse cuidado ao analisar qualquer revisão também de planos e cargos e salários, de promoções, para que não afete mais o servidor nesse sentido. Então, o primeiro passo qual é? Qual que é o impacto nos próximos anos dessas promoções? Nós tivemos em 2017, um impacto grande, por conta da maior parte dos servidores estarem acessando com esses 15% de aumento. Qual que vai ser o próximo impacto? Será que a maior parte dos servidores eles vão ter esses 15% ou vai estar de uma forma mais distribuída durante o período e não tudo no mesmo momento? Então, nós estamos partindo do estudo nessa premissa. Qual que vai ser o impacto nesses períodos para que depois a gente tome a decisão e analise o que pode ser feito e se tem que ser feito alguma ajuste no plano com relação a isso. Ou seja, temos uma situação inusitada em função da pandemia e o longo prazo, infelizmente, de sua permanência em alta escala, que estamos vivendo aqui enquanto estamos gravando ainda, desde 20 de março de 2020 até ao longo todo de 2021, tem um represamento natural de progressões que ficaram ainda do período anterior e esse congelamento por força da legislação federal até esse momento para acionar isso e não tem a perda salarial que você falou para o começo de 2022, tem desafio pela frente. Sim, com relação às promoções, no primeiro momento, quando a lei complementar 173 foi publicada, houve uma certa confusão. Até o Ministério de Planejamento, de Economia e o Tribunal de Contas, eles soltaram uma nota. Então, as promoções que estão relacionadas exceto a tempo de serviço, elas não estão suspensas. Então, nesse início de ano foi feito um ajuste no decreto que suspendia essas promoções e nós retomamos essas promoções. É claro que ficou mais de um ano parado, então nós estamos retomando aos poucos e alguns pontos que geraram conflito por conta desse período que ficou suspenso, nós estamos ajustando através de decreto, junto com o jurídico, vendo qual que é a melhor forma de retomar. Mas pela lei 173, a lei complementar 173, o que fica suspenso são as promoções específicas de tempo de serviço, né? E não é o caso das progressões, que é o que o servidor faz, os cursos lá de qualificação, avaliação de desempenho, isso daí está liberado pela Lei 173. Então, nós não tivemos, não deveria ter tido essa interrupção, mas foi entendimento, a lei ficou um pouco confusa e depois saíram as manifestações, as instruções, tanto federal como do Estado, a respeito do assunto. Para exemplificar para quem não entende e nos ouve pela Rádio Câmara e acompanha pela TV Câmara, se eu tiver o biênio, que é um tempo lá de serviço acumulado pelo servidor público e por ser estatutário, a regra fala que tem um acréscimo salarial, conta esse tempo, mas se ele fizer um curso que é progressão, aí não conta ou não é isso? Não. Por exemplo, o biênio, sexta parte, ele está ligado a tempo de serviço. Ok. Tá? Então, esses benefícios estão suspensos. A promoção, ela está ligada a uma qualificação. O servidor foi lá, fez um curso, né, e dentro de um certo período ele conseguiria uma promoção dentro da carreira. Essa não está suspensa, porque não está ligada ao tempo de serviço, ela está ligada à qualificação, aos estudos que ele fez nesse período. Tá? Então, o biênio, sexta parte, eles estão suspensos. Suspenso só o valor, só para referendar essa questão, mas o tempo que ele está em andamento conta depois para efeito de quando se retomar isso? Ele está suspendendo o tempo de contagem. Então, todo mundo que tinha um certo tempo lá quando foi em maio, quando foi publicada a lei, suspendeu essa contagem. A partir do dia 1º de janeiro de 2022, essa contagem retoma. Aí volta a contar. Isso. Se faltavam 2 dias para ele completar um biênio, então lá em janeiro, completando aí ele vai
ter que completar esses 2 dias para poder ter o direito. Criou um vácuo. Suspende a contagem. Um vácuo de tempo no meio, né? Isso. Tá legal. Tem muita demanda de avaliação e progressão que depois está represado por várias razões, não só pela pandemia ainda do período anterior, que chega lá na frente depois, Everson? Não, nós temos... o que está represado é justamente esse período que ficou suspenso por conta desse entendimento da Lei 173. Mas que a gente já retomou algumas, nós já encaminhamos... como eu falei para você, nós temos 3 TCCS, cada um tem um critério para essas promoções. Então, o que a gente já conseguiu liberar, nós já estamos fazendo, mas tem alguns outros critérios de decretos que definem períodos e o tempo que foi realizado essa capacitação. Então, a gente está tendo que tratar cada caso específico, né? Então, criando esses decretos para que o servidor não fique prejudicado também. Entendi. Só para fazer menção aqui, todo ano tem a data base, que é março, a gente está gravando bem depois disso, essa atualização com o Sindicato dos Servidores, as negociações, tem questões de cláusulas econômicas, a gente está comentando sobre elas, a legislação federal, você cita a Lei Complementar 173 de 2020, que congelou basicamente essas questões de reposições salariais agora, outras questões de andamento, de estrutura, acessibilidade, serviços do dia a dia dos servidores públicos. Tem um preparo aí do tempo que envolve lá a Secretaria de Finanças, que você tem bastante experiência, para o ano que vem. O ano que vem será numa condição bem diferente com esse represamento aí, né? Sim, para o ano que vem nós temos volta, né? Tudo indica que a Lei 173 ela finaliza agora o período dela em 31 de dezembro, que não deve ter prorrogação. Nós temos uma discussão em âmbito federal sobre a reforma administrativa, que pode ser que finalize também, e isso pode interferir no desenvolvimento e nos gastos relacionados a pessoal, não alterando a Lei 101, mas por conta de outros critérios e outras regras que estão se discutindo, né, para impor para os municípios limites para investimentos. Então, isso pode também gerar algum ajuste em termos de orçamento, mas não tem nada ainda votado a respeito disso. O que está sendo trabalhado pela Secretaria de Finanças é o levantamento agora, a preparação do PPA para os próximos 4 anos, e dentro dessa preparação aí deve estar sendo previsto alguma reposição, pelo menos alguma ajuste, né, de salários por conta desse período. Mas pode ser que por conta da lei federal, das discussões aí da reforma administrativa, que a gente possa aplicar ou possa também não ser possível aplicar. Então a gente está dependendo dessas finalizações aí, dessas decisões em termos federais. Entendi. Um compasso de espera, transição tanto com a pandemia quanto de eventual nova legislação nacional. Para citar o exemplo aqui, a questão da Previdência, né? Já entrando nesse tema, que nesse momento tem um projeto de lei aqui em andamento, mas que altera a alíquota de uma vez só para 14% por força de uma posição da Secretaria Nacional de Previdência. E para lembrar que a educação também, a Prefeitura está assumindo, embora de forma proporcional, o aumento da contribuição dela em função dos professores ou magistério terem um tempo de aposentadoria de 25 anos, salvo engano. Sim, com relação à alíquota previdenciária, nós tivemos no ano passado uma manifestação de que essa alíquota ela poderia ser e aumentando de acordo com o período, né? Então foi colocado 1% a cada ano. Mas nesse ano, por conta de reuniões lá com o governo federal, o Ministério não aceitou o projeto de lei, a lei que nós tínhamos aprovado com relação a isso. Então, para evitar a suspensão de repasse de recursos e outras penalidades para o município, então a prefeita achou por bem já fazer essa regularização. E como você falou,
A parte da educação, a prefeitura acaba assumindo um gasto maior, até porque as regras, né, de aposentadoria hoje do professor, ele tem uma quantidade de anos a menos. Não que isso seja ruim, mas ele acaba contribuindo um pouco menos dentro daquele período, né? Então ele acaba sendo um pouco tratado de forma diferenciada. E esse custo acabava sendo rateado com os demais servidores. Então, com esse aumento da alíquota da parte patronal da educação, ele busca fazer essa correção, né, e aliviar um pouco também o cálculo atuarial, evitando assim déficits futuros. A proporção natural, em função do cálculo atuarial, para as pessoas lembrarem desse conceito, é o conjunto de despesas para suportar o caixa da Previdência, pagar aposentadorias e pensões ao longo do tempo. Se você tem uma possibilidade de aposentadoria com uma condição, no caso do magistério, com tempo menor, obviamente você tem uma recomposição desse setor, é isso que está sendo equalizado. Isso, exatamente, é essa equalização. Legal. O Everson, você tem aí a gente conversou com o secretário de obras, outras tantas áreas, planejamento, educação, saúde aqui, né? Cada um tem uma demanda específica, todas recaindo lá sobre a necessidade, por exemplo, de reposição de servidores, de quadro, do que já vinha defasado anteriormente, muita gente que aposenta no meio do caminho ainda da reforma da Previdência ao longo do tempo, ou atinge idade mesmo, e infelizmente aqueles que estão, por exemplo, tem falecimentos no meio aqui, séria de necessidade. Tem muito represamento, de novo a expressão, para esta dinâmica de atualização de mão de obra? As reposições, elas estão sendo liberadas, desde que tenha concurso público realizado, elas estão sendo liberadas de acordo com a necessidade. Então, o servidor aposentou, um assistente social aposentou, o médico pediu exoneração, esses cargos eles estão sendo feito a reposição normal, porque está ocorrendo a vacância. O que nós temos aqui? Alguns concursos que não eram reposição e que no momento que nós entramos na pandemia e foi publicada a Lei Complementar 173, era somente para já deixar o concurso preparado caso houvesse alguma vaga. Esses concursos eles continuam suspensos. Então, nós temos bastante candidatos que fizeram inscrições e esses concursos não finalizaram, por conta da Lei 173. Nós temos concursos que, por exemplo, o caso do engenheiro, no momento que abriu a inscrição, nós não tínhamos reposição, mas apareceu a reposição. Então, nós retomamos o concurso de engenheiro. Nós temos outros cargos, por exemplo, ajudante geral, administrativo, são cargos que possuem muitos candidatos. Então, nós também estamos limitados a esses concursos, porque nós precisamos de espaço, nós precisamos de todos os protocolos nesse momento e nós não temos condições de atender abrir esses concursos por conta disso. Então, talvez mais para frente a gente retome esses concursos, mas esses casos específicos de servente de limpeza, administrativo, nós não estamos conseguindo repor, não porque a lei proíbe, mas é porque nós não temos concursados e não temos a estrutura hoje para poder fazer um concurso desse porte, dessa quantidade de candidatos. Os demais cargos eles estão sendo repostos de acordo com a necessidade e dentro, né, dessa regra da legislação, dentro de vacância. Essa lei ela traz também, Nelson, é interessante saber que nós não estamos proibidos, por exemplo, de contratar pessoas para trabalhar na frente Covid, desde que elas tenham esse aumento dessa despesa, elas vá até o final da pandemia. Então, deveria ser contratos temporários específicos para atender Covid, né? Só que nós temos necessidades, tem outros setores também da prefeitura que não é específico Covid.
Não tenha dúvida. 2 apontamentos aí do que você comentou. A gente conversou com o secretário vou atualizar aqui de novo para quem nos ouve pela rádio e pela TV, nesta atualização com todos os secretários municipais, por exemplo, casos muito específicos, que são naturais, né? Lá na Seara e na Sagra, você tem uma abertura no processo anterior, eles têm outro em andamento agora para contrato temporário, e apesar da crise lá fora, a questão de mercado é interessante, falta qualificação mesmo para o trabalho mais operacional de mão de obra no dia a dia. Tem muitos inscritos que acharam que era um serviço de outra natureza e, apesar da demanda, dificuldade de preenchimento pelo governo, que está precisando cuidar da zeladoria, né? Sim, no processo seletivo anterior nós tivemos bastante casos assim. Nós tivemos pessoas muito boas que vieram para trabalhar e tivemos pessoas que também não se interessaram, fizeram a inscrição, mas no momento da contratação essa pessoa desistiu. Qual que é o que afeta quando você está num processo seletivo, que você precisa daquela contratação rápida? Nós temos que cumprir os prazos. Então, você convoca o candidato, ele tem uma quantidade de dias para assumir. Às vezes ele espera até o último dia para chegar e falar que não aceita a vaga. Aí você vai chamar o próximo. E nós tivemos bastante casos de desistências dessas vagas, até por conta do tipo de serviço. É um serviço braçal, né? Manutenção de podar grama, pintar meio fio, fazer essa manutenção de rua mesmo. E muitas pessoas não aceitaram por conta do tipo de serviço. Então, isso atrasa a reposição da mão de obra. Não é somente no processo seletivo. O processo seletivo, apesar de ser mais rápido, mas a gente tem alguns prazos para cumprir. No caso de concurso também acontece isso, mas é com menos frequência. A pessoa que vai prestar aquele concurso, ela já se capacitou, ela já buscou fazer a prova, então é uma pessoa que está mais interessada nessa vaga. O processo seletivo é uma inscrição, uma seleção simples, e que a gente acaba trazendo todas as pessoas que fizeram essa inscrição. Entendi. Só para quem nos acompanha em relação aos concursos, deve ter muita gente que nos acompanha que fez o concurso. A ideia é prorrogar para que não se perca esses processos seletivos já realizados? Veja bem, todos os concursos que estão sendo possíveis fazer a prorrogação, nós estamos fazendo. Tá? O que nós não fizemos é a suspensão do prazo. Por quê? Se nós suspendermos os prazos dos concursos, nós não podemos chamar. Então, qualquer legislação que suspendesse o prazo de um concurso específico, enquanto não voltasse, através de uma outra legislação ou de um decreto, retornasse essa suspensão, nós não poderíamos contratar qualquer servidor. Então, isso poderia também amarrar a gestão pública aqui. Nesse momento que a gente está já com falta de servidores, né? Com toda essa nova... esse novo mecanismo aí de trabalho, muitos em teletrabalho, outros tendo que se deslocar, fazer revezamento de horário por conta de distanciamento, e acabar complicando ainda mais a necessidade quando houvesse a vaga, né, no caso de convocação. Então, nós não fizemos a suspensão de prazos. Legal. Escola de governo, para quem não sabe, tem formação de cursos específicos, tem interferência lá na questão do plano de cargos, carreiras e salários. Vocês pretendem mexer nisso, dar uma olhada nessa questão? Assim, a ideia é que a gente traga a escola de governo com uma cara um pouco mais técnica, né? Que a gente desenvolva alguns trabalhos mais específicos da necessidade que o servidor tem no desenvolvimento do trabalho dele. Então, focar um pouco mais nessa operacionalização, na efetividade, na eficiência do servidor no local de trabalho. Focar um pouco mais. Então, a escola de governo ela deve passar por um processo de reestruturação. Nós vamos manter, nós temos bastante curso já, e foi um dos setores aqui da Secretaria da Administração que mais agilizou essa parte do presencial pro digital.
digital, né, para os cursos. Então, muitos cursos online já estão à disposição dos servidores e a tendência é a gente reforçar mais isso, deixar os cursos à disposição, o servidor vai a hora que ele tiver o tempo dele para fazer esses cursos e aí se capacitar e de alguma forma a gente interferir, né, nessa eficiência do trabalho, no trabalho final para a população. Ok, por fim, a questão do custeio do plano de saúde do servidor, que historicamente sempre foi uma questão financeira que pesa muito mais para a prefeitura, tem um recolhimento de 4% para aqueles que aderem ao plano considerado particular de contratação médica por licitação do salário bruto, mas tem, como você já comentou, a reposição, perda salarial, tudo congelado no tempo durante todo esse período, então imagino que não seja fácil pensar em alguma modificação que envolva alguma perda ou necessidade de recomposição nesse momento. Sim, o que nós temos que fazer, o controle de custo, a gente, que for necessário fazer, nós vamos fazer, né? Mas como você falou, no momento que a gente está passando hoje, com todas essas perdas e a necessidade, inclusive, do próprio plano de saúde para o servidor, nesse momento, a gente tem que tomar um cuidado no que vai ser feito, né? O que isso vai afetar essas famílias, o bem-estar dessas famílias. Então, nós estamos analisando, estamos verificando quais são esses impactos. Eu sei que quando a gente fala de plano de saúde na prefeitura, o valor é muito alto, apesar de ser o per capita menor que nós temos dentro do município. Por exemplo, nós pagamos R$ 176 per capita, né, por pessoas dentro da prefeitura. Se você pega, por exemplo, o DAI, estava em torno de R$200, R$300, a Funprev, 289, a Câmara, R$587. Então, quando a gente analisa o per capita, a prefeitura é o mais baixo. Ele acaba tendo um valor muito alto por conta da quantidade, né? Nós temos os servidores ativos, nós pagamos também para os servidores inativos. Então, esse preço ele fica alto para o município. Mas em termos de valor per capita, o valor que o município paga hoje para o servidor é um valor baixo, né? A gente cobra a qualidade, mas em termos de mercado é um valor baixo. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Eu acho que quando a gente movimenta, mexe na estrutura econômica das famílias, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque sempre vai causar impacto para essas famílias. E nesse momento, onde nós temos muita gente desempregada, né? Muitas pessoas dentro dessas famílias desempregadas, sem suporte nenhum, sem apoio nenhum, a gente mexer também no plano de saúde poderia ser complicado, mas não descarta a ideia de fazer ajustes, tá, dentro do que é possível, para não ferir também e não afetar tanto o servidor público. Everson Demarque, muito obrigado de ter atualizado conosco alguns dos principais temas relacionados à administração. A gente que se encontra sempre por força do trabalho, inclusive nas audiências públicas aqui, da sua função como servidor público. Bom trabalho, cuide-se. Eu agradeço aí a atenção e estou à disposição do que vocês precisarem, mais de alguns dados para complementar, eu estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós conversamos com o secretário municipal de administração, Everson Demarque. Você encontra este programa na íntegra na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Até mais.